Você já percebeu como muitas pessoas buscam sucesso e riqueza, mas parecem girar em círculos, sem nunca sair do lugar? É intrigante, não é? E se eu te dissesse que a chave para prosperar com propósito, desenvolver uma mentalidade de riqueza e colocar Deus em primeiro lugar, está em um padrão antigo, quase esquecido, que Moisés já vivenciava há milhares de anos? Parece contraintuitivo pensar que uma história bíblica pode revelar segredos aplicáveis à sua vida financeira, emocional e espiritual hoje, mas é exatamente isso. Napoleon Hill estudou os maiores líderes e percebeu: quem domina esses princípios não apenas vence desafios, mas transforma sua realidade com fé, disciplina e desejo ardente. Imagine ter clareza absoluta sobre seus objetivos, sentir a fé que antecede qualquer evidência e agir com a persistência invencível de quem já sabe que vai vencer. É possível, e você pode começar agora mesmo. Neste vídeo, vamos mergulhar na sabedoria de Moisés, descobrindo padrões de crescimento, riqueza e sucesso que poucos percebem. Você vai entender por que prosperidade bíblica não é apenas promessa, mas prática diária, e como transformar seu desejo em conquistas reais. Então fique até o final, porque o que você vai aprender não é apenas inspiração, é um roteiro completo para superar sua velha versão, alinhar sua vida ao propósito divino e atrair oportunidades de sucesso verdadeiro. E claro, se inscreva no canal, porque temos vídeos diários para ajudar você a prosperar com fé, disciplina e ação consistente. É curioso como a maioria das pessoas lê a história de Moisés apenas como um relato antigo, uma narrativa bíblica cheia de milagres e simbolismos. Mas, quando olhamos com olhos atentos, percebemos que por trás de cada detalhe existe um padrão atemporal, quase como uma fórmula escondida para o desenvolvimento pessoal, a prosperidade e o sucesso com propósito. Não se trata de religião em si, mas de princípios universais que moldam a mentalidade de riqueza e fé. Napoleon Hill chamaria isso de leis do sucesso, enquanto a Bíblia nos mostra que Deus sempre coloca esses princípios à prova, antes de liberar crescimento e abundância. Quem tem olhos para enxergar, entende que cada etapa da vida de Moisés revela um mapa mental para prosperar com propósito. Moisés não foi apenas um líder espiritual, ele foi um exemplo de alguém que enfrentou crises internas, dúvidas e limitações, mas que aprendeu a ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. E isso, convenhamos, é algo que se conecta profundamente com a nossa realidade. Quantas vezes você já se sentiu sem direção, como se estivesse apenas sobrevivendo e não prosperando? A verdadeira sabedoria bíblica não está apenas em decorar versículos, mas em aplicar esses princípios no cotidiano, na forma como você lida com o dinheiro, na disciplina de manter a fé, mesmo diante da escassez, e na coragem de superar sua velha versão para alcançar a promessa de sucesso. A sabedoria de Moisés não foi esquecida por acaso. Ela foi escondida em símbolos para que apenas os que realmente buscam crescimento a encontrem. É como se a vida dele fosse um manual secreto, um treinamento espiritual e mental para aqueles que desejam vencer a deriva da vida e conquistar prosperidade bíblica. E aqui está o detalhe mais intrigante. A sabedoria não está nas palavras, mas no padrão repetido. Quem aprende a enxergar além da narrativa, descobre a chave para a verdadeira riqueza, segundo a Bíblia. Fique atento, porque à medida que avançarmos, você vai perceber como até o começo humilde de Moisés esconde lições poderosas para transformar sua própria história. Tópico 2. O poder do começo humilde. Pouca gente lembra que Moisés não começou sua trajetória como líder. Pelo contrário, ele foi rejeitado, perseguido e até precisou fugir para salvar a própria vida. Se fosse nos dias de hoje, diriam que ele
tinha tudo para dar errado. E é justamente aí que mora o segredo. Deus adora transformar começos improváveis em histórias de vitória. A Bíblia mostra, e Napoleon Hill confirma em seus escritos sobre mentalidade de riqueza, que as circunstâncias nunca definem o destino de um homem. Moisés, um fugitivo, foi moldado para se tornar o libertador de um povo inteiro. A lição é clara. Não importa de onde você saiu, importa para onde você decidiu ir. Quantas vezes você já olhou para a sua própria vida e pensou: não tenho os recursos, não tenho as conexões, não tenho a sorte dos outros? Esse pensamento é exatamente o que mantém muitos parados, incapazes de prosperar com propósito. Veja o exemplo de empresários como Henry Ford ou até de líderes espirituais que saíram da pobreza absoluta. Eles não começaram com dinheiro, mas com fé, disciplina e a certeza de que a riqueza, segundo a Bíblia e as leis do sucesso, não dependem do berço, mas da decisão de colocar Deus em primeiro lugar e agir com coragem. É como plantar uma semente pequena em solo duro, mas regá-la com perseverança até ela se tornar uma árvore frondosa. Se você acha que seu passado é um peso, lembre-se. Moisés carregava a marca de pária e fugitivo, mas foi esse início humilde que o preparou para o propósito maior. Talvez você esteja no mesmo ponto agora, achando que não há saída, mas a verdade é que cada dificuldade pode estar servindo como um degrau para algo muito maior. Não é à toa que a Bíblia diz: os últimos serão os primeiros. A riqueza e o sucesso com propósito não chegam para os que parecem mais fortes, mas para os que se permitem ser moldados no silêncio e na fraqueza. E falando em silêncio, repare como o deserto de Moisés, sua fase de isolamento, escondia o próximo grande ensinamento. O deserto de Moisés não foi um castigo, mas um campo de treinamento. Imagine, 40 anos vivendo longe dos palácios, cercado apenas por silêncio, solidão e o peso da própria consciência. Qualquer um poderia enxergar isso como fracasso, mas na realidade foi nesse lugar árido que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e a desenvolver a mentalidade necessária para liderar. O deserto é metáfora da vida. Momentos em que nada acontece, em que parece que as portas se fecharam. Mas é justamente aí que somos lapidados, testados e preparados para a prosperidade bíblica e o sucesso com propósito. Muitos hoje vivem seus próprios desertos. É aquele período em que você está desempregado, enfrentando dívidas, passando por uma crise familiar ou sentindo que tudo estagnou. A tentação é reclamar, desistir ou achar que Deus te esqueceu. Mas pense comigo, se até Moisés precisou de um deserto para ser transformado, por que seria diferente com você? O silêncio que parece castigo pode ser um chamado para crescer. Use esse tempo para se dedicar ao desenvolvimento pessoal, para estudar livros como Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, para revisar seus objetivos de vida e fortalecer sua fé em primeiro lugar. Esse é o tipo de atitude que transforma um tempo perdido em um tempo de preparação. Quando você decide enxergar o deserto como oportunidade, sua mentalidade muda completamente. Em vez de se perder nas dificuldades, você encontra nelas o terreno fértil para prosperar com propósito. O dinheiro, o crescimento e a riqueza não virão apenas pela pressa de chegar à terra prometida, mas pela paciência de se tornar alguém digno de recebê-la. É como se Deus dissesse: antes de te dar o que você deseja, preciso te moldar para que saiba administrar. E o mais incrível é que, quando não aproveitamos o deserto, corremos o risco de cair no próximo grande perigo: a deriva mental, que transforma pessoas fortes em nômades sem direção. A deriva mental é talvez o inimigo mais traiçoeiro do crescimento. É viver no automático, acordar sem propósito, aceitar qualquer rumo só porque todo mundo faz assim. Napoleon Hill chamou isso de o hábito mais perigoso da humanidade.
Moisés poderia ter caído nessa armadilha. Ele poderia ter aceitado a vida no deserto como um destino final, mas não o fez. O segredo é simples e duro ao mesmo tempo. Quem não sabe para onde vai, acaba sendo levado por qualquer vento. A Bíblia mostra que até povos inteiros se perderam no deserto por falta de direção clara. E não é diferente nos dias de hoje. Olhe para a sua vida e se pergunte com sinceridade: você está vivendo com propósito ou apenas reagindo às circunstâncias? Pense nos jovens que entram em uma faculdade apenas porque os pais mandaram, ou nos profissionais que permanecem em empregos que detestam apenas pelo salário no fim do mês. Isso é deriva pura e ela cobra um preço alto: a mediocridade. A verdadeira prosperidade bíblica e a mentalidade de riqueza surgem quando você recusa ser levado pelas ondas externas e decide remar em direção ao que Deus te chamou para viver. Essa decisão é pessoal, intransferível, e ninguém pode fazer por você. O mais perigoso da deriva é que ela parece confortável. Não exige esforço, não traz grandes riscos, mas também nunca traz grandes recompensas. Quem vive sem um objetivo definido é como um barco sem leme. Pode até flutuar, mas nunca chega a porto algum. A disciplina, a fé e o propósito são os antídotos contra esse veneno sutil. É por isso que Napoleon Hill reforça tanto a importância de escrever um objetivo claro e específico. Mas antes de falarmos sobre como definir esse objetivo principal, é preciso entender por que ele é a chave que abre todas as portas. Napoleon Hill dizia que a falta de um objetivo definido é como viver em um labirinto sem saída. E é verdade. Sem clareza, qualquer caminho parece aceitável, mas nenhum leva ao crescimento real. Moisés só conseguiu conduzir o povo porque tinha diante de si uma visão clara: levá-los à terra prometida. Era um propósito maior do que suas próprias falhas ou limitações. O mesmo acontece conosco, quando definimos um objetivo principal, algo maior do que apenas ganhar dinheiro. Passamos a alinhar nossas ações, nossa fé e até mesmo nossa mentalidade de riqueza para servir a esse chamado. É como trocar a neblina por um mapa. Escrever o objetivo principal é mais do que uma técnica, é uma lei espiritual e mental. Quando você coloca no papel: quero prosperar com propósito, quero colocar Deus em primeiro lugar, quero alcançar sucesso com fé e disciplina, isso deixa de ser um sonho vago e passa a ser uma declaração de intenção. Eu costumo sugerir algo simples. Pegue um caderno e escreva seu objetivo maior em detalhes. Quanto deseja ganhar, como deseja ajudar pessoas, que tipo de vida quer viver. Leia isso todos os dias, pela manhã e à noite. A repetição grava no subconsciente a certeza de que aquilo é real, mesmo antes de acontecer. Agora veja a diferença. Enquanto muitos vivem à deriva, os que têm um objetivo definido tornam-se quase imparáveis. Eles não se distraem com o que é pequeno, porque o foco está sempre no grande. É por isso que Moisés suportou críticas, dificuldades e até a rebeldia do povo, porque seu propósito era claro. O objetivo principal funciona como uma bússola interior que orienta cada escolha. E se você ainda duvida do poder disso, basta olhar para os grandes nomes da história, como Henry Ford e Thomas Edison, que transformaram visões fixas em realidades extraordinárias. Quando se observa a vida de grandes realizadores, percebe-se um padrão. Todos tinham um objetivo definido, claro e inabalável. Henry Ford foi ridicularizado quando disse que colocaria o mundo inteiro sobre rodas. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada, mas nunca abandonou sua visão. Esses homens tinham algo que muitos ainda não cultivaram: a convicção firme de que seu propósito era maior do que qualquer obstáculo. A Bíblia ecoa o mesmo princípio. O homem de coração dobrado é inconstante em todos os seus caminhos.
A riqueza, segundo a Bíblia e as leis do sucesso, nascem dessa firmeza interior. Agora imagine aplicar isso no seu cotidiano. Talvez o seu objetivo não seja inventar uma lâmpada, mas sim prosperar com propósito, abrir um negócio que honre a Deus, sair das dívidas ou simplesmente superar sua velha versão para viver uma vida mais plena. O segredo é o mesmo. Você precisa de clareza e constância. Anote seu objetivo em um lugar visível, fale dele com fé, alinhe suas ações diárias a ele. Até mesmo pequenas atitudes, como estudar 30 minutos por dia, investir uma parte da sua renda ou cuidar melhor da sua saúde, podem se tornar tijolos na construção de uma mentalidade de riqueza. E repare em um detalhe curioso. Ford, Edison, Carnegie e tantos outros não apenas tinham visão clara, mas perseveraram quando todos duvidavam deles. Isso mostra que o mundo respeita quem não se deixa abalar por críticas. Por isso, quero te convidar a comentar aqui embaixo. Qual é o seu objetivo principal hoje? Escreva nos comentários e declare em voz alta. Esse simples ato já começa a moldar sua mente para o sucesso, porque se você não declarar quem você quer ser, a vida vai te empurrar para a deriva. E falando em deriva, precisamos encarar as desculpas que nos mantêm presos nesse ciclo. O ser humano é mestre em criar desculpas. Moisés poderia ter dito: eu não falo bem, não tenho recursos, não sou a pessoa certa. E talvez você já tenha repetido frases parecidas: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho apoio. São essas vozes que Napoleon Hill chamava de correntes invisíveis da escravidão mental. O medo da pobreza, da crítica e da responsabilidade aprisiona mais pessoas do que grades de ferro. É como estar livre fisicamente, mas algemado na mente. A prosperidade bíblica nos mostra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os que têm fé para dizer sim. Pense em quantas vezes você deixou de avançar porque alguém poderia rir de você ou porque tinha medo de fracassar. Isso é a deriva falando mais alto. O medo é um ladrão de sonhos, mas só existe porque damos espaço para ele. Quer um exercício prático? Pegue um papel e escreva seus maiores medos, financeiros, emocionais ou espirituais. Depois, ao lado de cada medo, escreva uma ação concreta que você pode tomar para enfrentá-lo. Por exemplo, se o medo é a pobreza, aprenda a investir em ativos simples como tesouro direto ou fundos imobiliários. Se é a crítica, comece pequeno, compartilhe suas ideias com pessoas de confiança. Se é a responsabilidade, divida tarefas em partes menores e enfrente-as uma a uma. As desculpas sempre parecem razoáveis, mas na verdade são correntes forjadas pela própria mente. E aqui está a verdade dura. Enquanto você alimentar essas desculpas, nunca vai prosperar com propósito, nem alcançar o sucesso com Deus em primeiro lugar. Porque, no fundo, prosperidade e mentalidade de riqueza não são sobre dinheiro em si, mas sobre coragem. O ponto é, ou você comanda a sua vida, ou vive comandado por desculpas. E é justamente nesse momento que surge a encruzilhada mais importante. A decisão entre ser um errante ou um conquistador. Chega um momento na vida em que todo ser humano precisa escolher, continuar errando sem rumo ou decidir ser um conquistador. Moisés teve esse instante decisivo quando Deus o chamou para voltar ao Egito. Ele poderia ter ficado no conforto do deserto, cuidando das ovelhas do sogro, mas decidiu enfrentar Faraó e liderar um povo inteiro. Essa escolha não nasceu da ausência de medo, mas da coragem de colocar a fé acima dele. E é essa mesma coragem que diferencia quem prospera com propósito daqueles que permanecem presos na deriva mental. Você talvez esteja nesse ponto agora. Entre aceitar um emprego que não te inspira ou correr o risco de empreender,
entre manter um relacionamento tóxico ou decidir crescer sozinho até encontrar alguém alinhado ao seu propósito, entre gastar o que ganha em prazeres imediatos ou investir pensando em construir uma mentalidade de riqueza. A decisão do conquistador não é confortável, mas é libertadora. Porque a vida não muda com boas intenções, muda com decisões firmes. A Bíblia nos lembra: escolham hoje a quem irão servir. Essa escolha é sua. Ninguém pode tomar por você. O mais poderoso é perceber que, ao tomar a decisão de ser um conquistador, algo muda dentro de você. É como se a fé se inflamasse e Deus dissesse: agora posso confiar grandes coisas a você. Quem decide conscientemente comandar a própria vida abre as portas para prosperidade bíblica, crescimento financeiro e sucesso com propósito. E aqui está um detalhe importante. A decisão por si só não basta. Ela precisa de combustível constante para se manter viva. E é aí que entra o próximo princípio, o desejo ardente, essa chama que transforma um simples querer em força incontrolável. Nenhuma grande conquista nasceu de um desejo tímido. Moisés só encarou Faraó porque dentro dele havia um fogo impossível de apagar: libertar o seu povo. Napoleon Hill chamou isso de desejo ardente, uma chama interior que não permite recuo, mesmo quando tudo parece contra você. É diferente de um simples "seria bom se acontecesse". Desejo ardente é a energia que faz você acordar mais cedo, estudar até tarde, orar com intensidade e agir mesmo quando o corpo pede descanso. Sem esse combustível, o objetivo principal definido morre pelo caminho. O desejo ardente não é apenas emoção, é disciplina misturada com fé. Veja exemplos práticos. Alguém que deseja prosperidade bíblica e uma mentalidade de riqueza não apenas fala em ganhar dinheiro, mas economiza, investe, estuda sobre finanças e mantém Deus em primeiro lugar nas decisões. Quem tem esse fogo dentro de si não se contenta em viver como antes. Busca sempre superar sua velha versão. É como um atleta que treina sob chuva e sol, porque a medalha já é real dentro dele, mesmo antes de ser pendurada no pescoço. E aqui está o ponto: o desejo ardente é contagiante. Quando você realmente o carrega, as pessoas ao redor percebem. É por isso que líderes como Moisés, empreendedores como Ford e até visionários modernos conseguem arrastar multidões atrás de suas causas. O desejo ardente cria um campo de atração que conecta você às oportunidades certas. Mas cuidado, muitos confundem interesse passageiro com esse fogo verdadeiro, e essa confusão pode custar anos de frustração. Muita gente se engana achando que tem um desejo, quando na verdade tem apenas um interesse passageiro. A diferença é simples. Se você pode desistir facilmente, era só interesse. Desejo ardente é aquele que não te deixa em paz, que ocupa seus pensamentos de manhã e à noite, que te faz agir mesmo quando ninguém acredita em você. Moisés não tinha apenas curiosidade sobre o povo de Israel. Ele carregava um peso que ardia dentro dele. E é esse tipo de fogo que sustenta o crescimento, a prosperidade bíblica e a mentalidade de riqueza segundo as leis do sucesso. Veja um exemplo moderno. Quantas pessoas dizem que querem ganhar dinheiro online? Milhares, mas quantas realmente estudam, aplicam, testam, caem, levantam e persistem até transformar isso em realidade? A maioria se perde porque tinha apenas um gostaria. Desejo verdadeiro transforma "seria bom se" em "eu vou até conseguir". É por isso que Napoleon Hill insiste: todo sucesso duradouro começa com um desejo ardente. Esse desejo precisa ser grande o suficiente para resistir às críticas, aos fracassos e até ao silêncio do deserto. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você começou algo e parou no meio do caminho? Talvez não fosse desejo, mas só interesse. Não se culpe por isso. Veja como um teste. Quando o desejo é verdadeiro, nada consegue apagá-lo.
A Bíblia nos mostra que o coração ansioso busca sem cessar. E é esse tipo de busca que abre portas para a prosperidade e para o sucesso com propósito. Nos próximos exemplos, você vai perceber como homens como Carnegie, Schwab e Lincoln foram movidos por desejos tão intensos que transformaram dificuldades em combustível. Andrew Carnegie, Charles Schwab e Abraham Lincoln são exemplos vivos de desejo ardente. Carnegie começou pobre na Escócia e chegou a construir um império industrial, porque seu desejo de sucesso e riqueza era mais forte que qualquer adversidade. Schwab transformou a indústria do aço nos Kunstwerke, não apenas por estratégia, mas porque seu coração queimava com um objetivo definido. Lincoln enfrentou múltiplas derrotas políticas, crises pessoais e o ceticismo de uma nação inteira, mas sua determinação ardente em unir o país nunca vacilou. Esses homens nos mostram que o desejo verdadeiro ultrapassa o medo, a crítica e até a pobreza. O que podemos aprender disso para nossas vidas hoje? Primeiro, que o desejo ardente precisa ser alimentado diariamente. Escrever seus objetivos, visualizar claramente cada passo e repetir mentalmente seus planos não é apenas motivação. É criar um estado de mente que atrai recursos, oportunidades e pessoas certas. Quem deseja prosperidade com propósito, dinheiro com fé e crescimento espiritual, precisa tratar seus objetivos como compromissos sagrados, tão importantes quanto qualquer promessa feita a Deus ou a si mesmo. E aqui está a lição mais poderosa. Desejo ardente é como um motor que nunca desliga. Ele faz você encontrar soluções quando todos veem problemas. Carnegie visualizava cada fábrica, Schwab cada investimento, Lincoln cada lei que assinaria. Você também pode fazer isso. Crie imagens mentais do seu sucesso. Veja-se superando sua velha versão e imagine cada detalhe da sua vida próspera. Ao fazer isso, seu desejo deixa de ser um pensamento e se torna uma força que guia cada ação. E falando em alimentar essa força, precisamos aprender como acender essa chama todos os dias. Acender o desejo não é magia, é prática diária. Moisés desenvolveu sua visão no silêncio do deserto, mas ele não esperou passivamente. Ele meditou, refletiu e internalizou o seu propósito. Hoje, você pode fazer o mesmo. Escreva seu objetivo principal detalhadamente, leia-o todas as manhãs e visualize cada detalhe como se já estivesse vivendo essa realidade. Napoleon Hill recomendava isso como uma ferramenta poderosa para fixar a mente no sucesso. E a Bíblia reforça que a fé e a ação contínua criam as condições para que Deus manifeste bênçãos. É simples, mas exige disciplina e constância. Visualização não é apenas imaginar, é sentir. Imagine-se conquistando cada meta, sentindo a alegria, a confiança e a liberdade que isso traz. Combine isso com a leitura diária de livros que fortalecem sua mentalidade de riqueza, como Quem Pensa Enriquece, e artigos ou vídeos sobre prosperidade bíblica. Ao repetir esses exercícios todos os dias, você transforma o desejo em uma chama interna que não permite recuo. Até pequenas ações, como planejar suas finanças, estudar novas habilidades ou orar com intenção clara, alimentam esse fogo. Outro ponto crucial é a repetição e a consistência. Não basta uma vez ou duas. O desejo deve ser cultivado como uma planta que precisa de água diária. Quando você acorda e repete mentalmente, eu vou prosperar com propósito, Deus está à frente, minha mentalidade de riqueza está ativa. Você está literalmente reprogramando sua mente para não aceitar mediocridade. E essa prática diária prepara o terreno para a próxima ferramenta essencial, a fé, que transforma o desejo em realidade tangível, comandando as circunstâncias a seu favor. A fé é a ferramenta que transforma desejo em realidade. Moisés não apenas acreditou que poderia libertar seu povo, ele agiu como se a vitória já fosse certa.
mesmo diante de desafios impossíveis. Napoleon Hill ensina que fé não é esperança passiva, mas convicção inabalável. É acreditar antes de ver, é assumir que Deus está guiando cada passo e que por meio da disciplina e da ação consistente, todas as circunstâncias se alinharão ao seu favor. Essa é a diferença entre quem prospera com propósito e quem apenas sonha acordado. Praticar a fé significa alimentar a certeza diariamente. Afirmações poderosas, repetidas com emoção e intenção, têm efeito transformador. Eu prospero com propósito. Minha mentalidade de riqueza está ativa. Deus está em primeiro lugar em tudo que faço. Essas palavras não são mágicas, mas conectam sua mente consciente com sua mente subconsciente, criando um campo de atração que abre portas e mostra oportunidades que antes passavam despercebidas. É como Moisés segurando a vara, o símbolo do comando divino que manifesta resultados visíveis a partir da fé interna. E aqui está o ponto que poucos percebem: fé e medo não coexistem. Cada vez que você escolhe acreditar e agir com coragem, você dissolve uma parte dos medos que limitam sua prosperidade bíblica. A fé permite transformar desafios financeiros, profissionais ou pessoais em trampolins para crescimento. Assim como Moisés guiou seu povo com convicção, você também pode usar a fé como instrumento para comandar sua vida, transformar seus desejos em conquistas e preparar o terreno para o próximo passo, que é acreditar antes mesmo de ver. Muitos esperam ver resultados antes de acreditar, mas a verdadeira transformação começa justamente ao contrário: acreditar antes de ver. Thomas Edison confiou que inventaria a lâmpada mesmo após milhares de falhas. John D. Rockefeller tomou decisões financeiras com convicção, sem garantias externas, porque sua fé na visão era maior do que qualquer dúvida. Moisés, em sua jornada, confiou na direção de Deus, mesmo antes do primeiro milagre acontecer. Essa é a essência da mentalidade de riqueza e do sucesso com propósito. Agir com fé, não com provas. A fé precede a evidência porque cria o campo necessário para que os recursos e oportunidades se alinhem. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você se segurou esperando o momento perfeito e acabou perdendo chances únicas? A fé ativa o movimento, atrai pessoas certas, inspira ações decisivas e permite que o desejo ardente se transforme em conquistas tangíveis. É um princípio que Napoleon Hill enfatiza: quem acredita encontra meios, quem duvida encontra desculpas. A riqueza, segundo a Bíblia, não é um acidente. É o resultado de fé consistente combinada com ação estratégica. E o mais fascinante é perceber que, quando você age como se já tivesse alcançado, seu cérebro começa a criar soluções, conexões e recursos que antes pareciam invisíveis. A fé se torna um ímã que comanda circunstâncias, dissolve medos e orienta decisões para que cada passo esteja alinhado ao seu propósito maior. E falando em dissolver medos, essa é a próxima etapa crucial: aprender como a fé age como antídoto para todas as inseguranças que nos paralisam. Os 6 medos básicos, pobreza, crítica, doença, perda de amor, velhice e morte, são responsáveis por prender milhares de pessoas em padrões de mediocridade. Moisés também os enfrentou: medo do faraó, medo do povo, medo da própria incapacidade. A diferença é que ele escolheu a fé como arma. Napoleon Hill nos lembra que fé e medo não coexistem. O fortalecimento de um automaticamente reduz o outro. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a fé se torna um escudo invisível que dissolve dúvidas e inseguranças, permitindo que o desejo ardente e o objetivo definido floresçam. No cotidiano, isso significa agir mesmo quando o medo tenta paralisar. Pode ser iniciar um negócio, investir em conhecimento ou tomar decisões financeiras ousadas.
Cada ação guiada pela fé é uma vitória sobre a deriva mental e as desculpas que surgem automaticamente em nossa mente. A fé transforma obstáculos em trampolins. Se você acredita firmemente que Deus está guiando cada passo, as críticas deixam de ser ameaças e a pobreza deixa de ser um limitador, abrindo espaço para prosperidade bíblica, crescimento e sucesso com propósito. O segredo é simples. Substitua o medo pela fé em pequenas atitudes diárias. Reze, medite, repita afirmações, visualize seu objetivo alcançado. Quanto mais você pratica, mais natural se torna confiar mesmo antes de ver, e mais poderosa fica a sua mentalidade de riqueza. O medo deixa de comandar e você assume o leme da sua vida. E quando essa base de fé sólida é estabelecida, surge a necessidade de disciplina e obediência, que funcionam como ponte entre desejo e conquista. Liberdade sem lei é ilusão. Caos disfarçado de escolha. Moisés entendeu isso cedo. A disciplina de seguir os princípios de Deus foi o que permitiu que ele liderasse com sucesso. Napoleon Hill reforça que autodisciplina é a ponte entre desejo e conquista. Sem ela, fé e desejo ardente se perdem em ações dispersas e improvisadas. A obediência não é submissão cega, mas compromisso consciente de alinhar pensamentos, fala e atitudes ao propósito maior, seja na vida espiritual, no crescimento pessoal ou na construção da riqueza segundo a Bíblia. No dia a dia, disciplina significa pequenas escolhas consistentes. É acordar cedo para estudar, revisar metas, investir com planejamento, orar com intenção e agir sempre com propósito. Cada ação repetida constrói força interna. Moisés não liderou multidões por carisma momentâneo, mas por disciplina diária em cada decisão. A mentalidade de riqueza se fortalece quando suas ações refletem seus objetivos, e a fé se manifesta através da consistência. Quem negligencia disciplina está fadado a viver na deriva, mesmo com desejo ardente e fé sólida. E veja que interessante, a disciplina gera liberdade real. Quanto mais você domina seus hábitos, menos é escravo das circunstâncias externas. A prosperidade bíblica, o sucesso com propósito e a riqueza se tornam consequência natural de uma mente treinada e obediente. Cada passo disciplinado cria espaço para fé, coragem e ação eficaz. E à medida que essa estrutura interna se fortalece, percebemos que a verdadeira liberdade é comandar nossos apetites e desejos, preparando-nos para a próxima lição. A disciplina como liberdade verdadeira. Muitos confundem disciplina com prisão, mas a verdade é que ela é a chave para a liberdade real. Moisés sabia disso. Dominar seus próprios impulsos, seguir a direção de Deus e agir com consistência permitiu que ele liderasse um povo inteiro e alcançasse a terra prometida. Napoleon Hill ensina que a autodisciplina é a base da mentalidade de riqueza, da prosperidade bíblica e do sucesso com propósito. Quanto mais você controla seus pensamentos, palavras e ações, menos é controlado pelo medo, pelas circunstâncias ou pelos desejos momentâneos. No cotidiano, isso se traduz em pequenas vitórias diárias. Escolher investir em conhecimento ao invés de distrações, economizar e planejar ao invés de gastar impulsivamente, orar e refletir antes de agir. Tudo isso constrói liberdade verdadeira. A disciplina não limita, ela direciona. É como um rio. Sem margens, a água se espalha e perde força. Com margens definidas, ela se torna poderosa e capaz de mover moinhos, irrigar campos e gerar vida. Assim também acontece com nossa mente e nossas ações. E aqui está o insight que poucos entendem. A disciplina cria autonomia e confiança. Quando você domina hábitos e pensamentos, sua fé se fortalece. Seus desejos ardentes se mantêm vivos e sua capacidade de liderar a própria vida aumenta exponencialmente.
É nesse ponto que percebemos que liderança e orientação são inseparáveis do poder da mente disciplinada. E falando em liderança, ninguém alcança grandeza sozinho. E é exatamente aqui que entra o princípio do mentor. Nenhum líder verdadeiro cresce sozinho. Moisés teve apoio divino e também aprendeu com experiências, conselhos e situações que o moldaram. Napoleon Hill enfatiza que a união de mentes gera poder multiplicado. A harmonia entre pessoas com objetivos semelhantes atrai inteligência, oportunidades e resultados extraordinários. Um mentor, seja ele espiritual, profissional ou pessoal, funciona como um guia que acelera o desenvolvimento, evita erros desnecessários e fortalece a mentalidade de riqueza. Prosperar com propósito, então, não é apenas sobre fé e desejo ardente, mas também sobre aprender com quem já trilhou o caminho. No dia a dia, isso significa buscar orientação ativa. Pode ser um mentor de negócios, alguém experiente em finanças, ou até um amigo de confiança que inspire disciplina e fé. Participar de grupos, comunidades ou cursos que compartilham valores semelhantes ajuda a alinhar pensamentos e atitudes. Moisés não se isolou. Ele contou com instruções divinas e o apoio de líderes espirituais. Hoje, você também pode multiplicar seu crescimento conectando-se a pessoas que compartilham seus objetivos e fortalecem sua visão de sucesso com propósito, prosperidade bíblica e mentalidade de riqueza. O ponto mais poderoso é perceber que a liderança não é apenas comando, mas influência harmoniosa. Quando você se cerca de mentes afins, cada desafio se torna mais fácil de superar, cada objetivo mais próximo de ser alcançado. A fé, a disciplina e o desejo ardente se ampliam quando compartilhados. E essa energia colaborativa prepara o terreno para o próximo princípio essencial: a persistência invencível que mantém tudo de pé mesmo diante das maiores dificuldades. A persistência é a força que sustenta todas as outras qualidades. Moisés enfrentou desafios que pareciam intransponíveis, críticas do povo, a dureza do faraó, a resistência interna. Sem persistência, mesmo desejo ardente, fé ou disciplina seriam insuficientes. Napoleon Hill reforça que a fortuna frequentemente está a um passo da última dificuldade superada. A persistência não é teimosia sem propósito, mas o compromisso inabalável de avançar, mesmo quando os obstáculos tentam paralisar você. É ela que transforma adversidade em aprendizado, erro em experiência e sonho em conquista real. No dia a dia, a persistência se manifesta em pequenas ações consistentes. Estudar todos os dias, investir, mesmo quando parece arriscado, manter a fé ativa mesmo diante de crises e repetir rotinas que fortalecem a mentalidade de riqueza e o sucesso com propósito. Carnegie, Schwab e Lincoln mostraram que a persistência transforma barreiras em trampolins. Cada passo dado com constância, por menor que pareça, acumula força. A terra prometida não é alcançada de uma hora para outra, mas sim por quem mantém o foco, mesmo quando tudo indica que desistir seria mais fácil. O mais fascinante é que a persistência não apenas constrói resultados externos, mas transforma quem você é internamente. Cada desafio superado fortalece sua fé, molda seu caráter e eleva sua mentalidade de riqueza. O verdadeiro sucesso com propósito é reflexo do que você se torna durante a jornada, e não apenas do que conquista. E essa preparação interna nos leva ao último ponto: a terra prometida interior, a verdadeira recompensa da jornada de crescimento e prosperidade. A verdadeira riqueza não está apenas no que você possui, mas em quem você se torna durante a jornada. Moisés guiou seu povo para a terra prometida, mas também transformou a si mesmo no processo. A mentalidade de riqueza, a fé firme e o desejo ardente
moldam o caráter, fortalecem a disciplina e revelam o líder que existe dentro de cada um. Napoleon Hill ensina que o crescimento pessoal é o reflexo mais fiel do sucesso externo. Você só conquista o que é digno de receber. Prosperidade bíblica e sucesso com propósito começam na transformação interna, antes de se manifestarem na vida financeira ou social. No dia a dia, isso significa concentrar-se em se tornar uma pessoa capaz de administrar, inspirar e multiplicar o que conquistou. Invista em conhecimento, pratique disciplina, cultive fé, exercite paciência e persistência. Quando você se dedica a se aprimorar constantemente, cada desafio deixa de ser um obstáculo e se torna um aprendizado valioso. Pequenas ações consistentes, leitura diária, oração com intenção, revisão de metas e investimentos conscientes ajudam a moldar a versão mais forte e sábia de você mesmo, criando uma base sólida para prosperidade e riqueza segundo a Bíblia. E aqui está o insight final. A terra prometida interior é eterna, enquanto conquistas externas podem desaparecer. O que você constrói dentro de si, em caráter, fé, coragem e mentalidade, permanece e atrai todas as oportunidades certas. Essa transformação interna prepara você para alcançar o sucesso com propósito, prosperar com Deus em primeiro lugar e viver uma vida abundante. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento ideal para se conectar diariamente com conteúdos que fortalecem sua jornada, porque a próxima etapa da sua vida depende da ação que você toma hoje. Agora que você mergulhou na sabedoria de Moisés, percebeu que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre dinheiro ou status, mas sobre quem você se torna durante a jornada. Você está pronto para aplicar fé, desejo ardente, disciplina e persistência invencível na sua vida? Pense, quais medos você precisa deixar para trás hoje para assumir o controle da sua história? Cada decisão, por menor que pareça, é um passo rumo à prosperidade bíblica e ao sucesso com propósito. E aqui vai o desafio. Escreva seu objetivo principal, declare sua fé em ação e decida não mais ser levado pelas circunstâncias. Qual hábito você vai adotar agora para fortalecer sua mentalidade de riqueza? Será estudar diariamente, investir seu tempo com propósito, orar com convicção ou agir com disciplina? Compartilhe nos comentários e inspire outras pessoas a fazer o mesmo. Lembre-se, você não apenas quer resultados, você quer se tornar digno deles. Não deixe que este conhecimento fique apenas na teoria. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe conteúdos diários que vão ajudá-lo a superar sua velha versão, prosperar com Deus em primeiro lugar e conquistar uma vida abundante. A jornada começou e agora é a sua vez de comandar sua vida e colher os frutos do sucesso com propósito.